Olá, estamos aqui para mais uma conversa para o AgriShow Conecta, que é a nova série da AgriShow que liga você a especialistas e temas de destaque do agronegócio. Hoje a gente vai conversar sobre uma proteção muito importante que está prevista na legislação brasileira, mas que muitos produtores rurais ainda desconhecem. É o direito do produtor ao alongamento de dívida rural. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto e explicar como isso funciona na prática é o Dr. Lutero de Paiva Pereira, que é advogado especialista em direito do agronegócio. Ele também é membro do Comitê Europeu de Direito Rural e do Comitê Americano de Direito Agrário. Dr. Lutero também é coordenador da pós em agronegócio da Escola da Magistratura Federal em Curitiba. Doutor Lutero, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Ana, eu que agradeço o convite para a gente passar um momento falando aí em favor do produtor rural. Maravilha. Doutor, e para a gente começar, eu acho que é interessante, né, o senhor explicar em linhas gerais o que significa a gente falar em alongamento de dívida rural. Como que surgiu essa prerrogativa na legislação brasileira? Bem, nós sabemos que a atividade agrícola é uma das atividades econômicas mais importantes do país, né? Ela interessa diretamente à preservação da vida, da saúde, da paz social, da economia e até mesmo do empoderamento do Estado para poder fazer o exercício da sua soberania, né? Porque um país bem alimentado, a sua soberania é um pouco mais respeitada, podemos dizer assim. Para que essa atividade pudesse, então, ter uma proteção e um incentivo de desenvolvimento, desde 65 nós temos uma legislação que criou o crédito rural. O crédito rural é um financiamento que procura fomentar a atividade agropecuária. E nós sabemos que a atividade agropecuária é desenvolvida sob riscos permanentes e inevitáveis. Tanto assim que ela já foi chamada de empresa a céu aberto, para falar da sua vulnerabilidade, né? Bom, se o crédito rural vem para fomentar a atividade agrícola e essa atividade tem risco permanente para o produtor, o legislador achou por bem também criar um mecanismo de proteção quando o produtor rural perdesse a sua produção, não tivesse condições econômicas e financeiras de cumprir o contrato. E para evitar a execução da dívida ou até a expropriação da propriedade, o legislador criou, então, a figura do alongamento da dívida rural, que é o que nós vamos falar agora nesse momento. Legal, doutor. E doutor, se o produtor então ele tiver prejuízo na safra por conta de problemas recorrentes, né, como uma estiagem ou um ataque de pragas agrícolas, por exemplo, e ele não tiver renda suficiente para pagar esse financiamento em determinado banco ou uma cooperativa de crédito, ele tem então o direito de ter essa dívida prorrogada? Em quais casos o produtor tem esse direito? Bom, então, o que nós vamos ver assim? O produtor rural, o princípio é que a atividade financiada pague o financiamento. Essa é a lógica do crédito rural. Quando acontece uma perda de safra, por exemplo, onde o produtor perdeu receita para cumprir o contrato, aí esse produtor tem ao seu alcance o direito, na verdade, né, de prorrogar essa dívida não somente para o ano seguinte, mas por tantos anos quanto sejam necessários para ele pagar o financiamento a partir da atividade, e não vendendo maquinário, vendendo terra ou pegando dinheiro mais caro, né? Então, a legislação fez o seguinte, olha, a atividade agrícola ela tem riscos de clima, né, que são problemas de frustrações de safra, ou ela tem risco de mercado. O que acontece? O produtor produziu bem, mas o mercado está retraído ou está inexistente, né? Ou algum tipo de dificultar a comercialização da produção. Então, ele produziu bem, mas, por exemplo, já existiu aí na história recente o produtor colher bem a lavoura, mas não conseguir tirar os grãos da propriedade por problema de chuva, né? Chuva excessiva, caiu ponte, inundou a estrada, e ele teve perda dessa produção
na própria propriedade, ou seja, ele não teve receita. Então, nesse sentido, seja por problema de mercado, seja por problema de frustração de safra, e a frustração pode ser tanto perder quantidade de produto, como perder qualidade de produto. Então, ele pode produzir muito, mas sem qualidade. Por quê? O problema climático atingiu a qualidade do produto. Se ele perdeu quantidade ou perdeu qualidade, ele perdeu receita. Nesse momento, então, o produtor rural ele tem o direito de ir ao banco e exigir que o banco prorrogue essa dívida, ao invés de cobrar essa dívida na medida judicial. Ou, o que seria mais grave ainda, fazer o produtor pegar um dinheiro mais caro no crédito comercial para pagar no crédito rural. Nenhuma dessas situações é solução efetiva para o produtor rural. A solução é o alongamento da dívida. Uhum. E doutora, acho que é interessante também, acho que é importante a gente explicar para o produtor, né, o que ele precisa apresentar para o banco para obter essa prorrogação, né, do pagamento da dívida rural. Não basta só chegar e falar, né, qual documentação que é necessária? Certo. Aí que é o ponto, quando começa o exercício do direito, que é nesse momento que você está pontuando, o certo é o produtor rural procurar um advogado da sua confiança para fazer a notificação certa. Por quê? Porque no momento em que ele notifica o banco de que houve frustração de safra e que ele perdeu a capacidade temporária de pagar o financiamento, nesse momento ele começa a exercer o direito dele. E o exercício desse direito precisa ser com uma notificação bem estruturada e com uma documentação também bastante sólida. Entre esses documentos, por exemplo, a nova capacidade de pagamento que ele terá em função da perda da safra atual. Então, o certo é ele chamar o seu advogado para ir ao agrônomo e um agrônomo fazer a projeção da sua capacidade de pagamento para cumprir essa safra em 5, 6 anos, se forem necessários, né? E, juntamente com isso, fazer a prova do evento que causou a perda, seja geada, chuva excessiva, seca, juntar documentos que sejam razoavelmente idôneos para levar ao banco, para que o banco comece o processo do alongamento. O alongamento vai ser dessa natureza. Eu até fiz agora, vou dar um curso agora em Londrina, que chama Prática Jurídica no Agro, onde eu quero apresentar para os alunos uma notificação, um modelo de notificação, para que ele possa fazer essa notificação correta. Porque se ele faz a notificação de forma incorreta, o produtor já começa a comprometer o seu direito de alongar a dívida. Uhum. E se o produtor ele apresentar essa documentação depois do vencimento do pagamento, o banco é ainda obrigado a prorrogar a dívida? Eu acho importante a gente também esclarecer esse detalhe, né? Certo. O direito do produtor não tem nenhuma limitação temporal, né? É claro que ele não vai passar um ano e vai começar, mas vencida a cédula ou não vencida, porque o evento causador da perda, ele pode acontecer antes da cédula, antes do vencimento, durante o momento do vencimento ou posteriormente ao vencimento, né? Vamos imaginar que a cédula está vencendo, vem uma tromba d'água, acaba com a lavoura já colhida, inclusive. Não só com a lavoura que está colhida, né? Uma tromba d'água no armazém, ou coisa parecida, ou ponte que vai cair, ou o mercado começa a retrair depois do vencimento da cédula. Então, a norma que disciplina esse direito do produtor, que é lá no Manual de Crédito Rural, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, né? Certamente, essa norma não estabelece nenhum tempo para o exercício do direito. Então, se a norma não estabelece um tempo, ninguém pode estabelecer tempo, nem o banco, nem o judiciário, porque não tem competência para isso. Então, o produtor rural pode exercer o direito de alongar a dívida em qualquer momento do financiamento, basta que haja a perda da receita. Uhum. Legal, doutor.
E falando, né, nessa questão de financiamento rural, falando nesse assunto que a gente está conversando aqui hoje, outro ponto importante, né, que o produtor rural precisa ter conhecimento, né, para poder se proteger, é a em relação às taxas de juros, né. Existe Uhum, uma diferença entre a taxa de juros comercial e a taxa de juros para o produtor rural, certo? uhum, O que que o produtor precisa saber sobre essa diferença na hora de fazer um financiamento rural? certo. Vamos pensar a taxa de juros no crédito rural, porque o crédito rural é um crédito de fomento da atividade, de apoiamento à atividade. A lei já estabeleceu que quem fixa o juro no crédito rural não é o banco. Quem fixa a taxa de juros no crédito rural é o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional, no crédito rural, ele pratica taxas bem acessíveis ao tomador, porque o objetivo do crédito rural não é fortalecer o ganho da instituição financeira que aplica o crédito. O objetivo do crédito rural é fornecer economicamente o tomador do crédito, que é o produtor rural. Bom, se é para fortalecer economicamente o produtor rural, os juros não poderão ser semelhantes aos juros de mercado, porque aí consumiria muita receita do produtor rural. Então, as taxas de juros do crédito rural, mesmo que estejam na cédula em índices, por exemplo, 3% ao mês ou 8%, não interessa, a taxa não tem exigibilidade contra o produtor rural, porque essa taxa não foi autorizada pelo Conselho Monetário Nacional. E até interessante, Ana, nessa questão da prorrogação da dívida, quando o produtor vai exercer o direito de prorrogar a dívida, o banco não pode cobrar uma taxa maior porque vai prorrogar a dívida, entendeu? Então, o banco Hum, não pode condicionar a prorrogação dizendo, olha, a taxa de juros na cédula aqui está 8% ao ano, mas para eu prorrogar a dívida para você agora tem que ser 2% ao mês ou 26% ao ano. Não pode. A norma diz que o banco tem que prorrogar a cédula no mesmo encargo financeiro pré-existente, entendeu? Exatamente porque o produtor rural precisa de uma proteção para não tornar inviável economicamente a sua atividade. uhum. Né? E E doutor, que recomendações gerais, né, o senhor daria aos produtores que estão nos assistindo e que têm interesse em solicitar essa prorrogação do pagamento da dívida rural, ou tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, em se informar um pouco mais, o que que o senhor recomendaria para eles? E como o produtor já tem muita preocupação com a atividade, o certo é ele procurar uma orientação jurídica idônea e capaz de orientá-lo nos passos certos, né? Porque o direito bem aplicado, bem buscado com medidas certas, ele é protegido. Então, para que ele possa fazer o exercício do seu direito de forma correta, ele tem que procurar um advogado da sua confiança que tenha relativo conhecimento das questões do agronegócio. O agronegócio ele virou, no âmbito do direito, uma questão muito complexa, porque tem muita questão envolvida no agronegócio, arrendamento, patrimônio rural e afetação, CPR financeira, né? O arrendamento com várias particularidades mais modernas. Então, ele precisa, o produtor rural, procurar o seu advogado. O advogado tem que ter um mínimo de conhecimento sobre a questão do agronegócio e política agrícola. Por exemplo, o produtor rural, bem assessorado por um advogado, vai saber, nesta questão do alongamento da dívida rural, buscar diretamente com o banco, ou, se for preciso, buscar esse exercício junto ao Poder Judiciário. Porque se o banco negar o alongamento, o produtor rural tem direito ou oportunidade ou a faculdade de ir ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem sido totalmente favorável ao produtor rural nessa questão da prorrogação da dívida. Uhum. E o senhor citou também o manual de crédito rural, né. O senhor poderia, explicar um pouquinho quais são as vantagens de o produtor estar por dentro desse manual?
Certo. Olha, o Manual do Crédito Rural, nós podemos chamar que é a norma principal do financiamento rural. Não necessariamente o produtor rural, porque o manual é muito grande. São 12 capítulos enormes de normas e legislações sobre o financiamento rural. Mas esse manual, sem que o advogado conheça a fundo o manual de crédito rural, ele vai ter uma orientação deficitária para o seu cliente. O manual de crédito rural congrega todas as normas que o Conselho Monetário Nacional estabeleceu para o financiamento rural. Por exemplo, quando o agente financeiro vai conceder uma operação de crédito rural, ele tem que ir ao manual de crédito rural para saber qual o cronograma de pagamento que ele poderá fixar, qual o cronograma de liberação dos recursos que ele poderá fixar, quais são as cláusulas que poderão constar da cédula de crédito rural e são cláusulas juridicamente válidas. Quais as condições para contratar a operação rural, o tipo do tomador, o tamanho, a finalidade, a aplicação dos recursos, ou seja, sem que o produtor, o advogado, melhor dizendo, do produtor rural, conheça o manual de crédito rural de A a Z, do 1 ao 12, ao capítulo 12, e lá tem a questão do PROAGRO também, ele fica carente de uma informação relevante para orientar com segurança. Então, só para reforçar, além de o produtor ter conhecimento, né, ter uma noção dos seus direitos, é importante que o advogado também tenha conhecimento, né, dessas ferramentas, de todo esse aparato aí legislativo, né? Exatamente, porque é o seguinte, as questões jurídicas, elas têm no advogado a condição de ser exequível, levada à efetividade no dia a dia, né? Então, se o advogado vai militar nessa área, né? E hoje, como você citou no início do meu currículo, tem muitas pós-graduação do agronegócio, né? Uma delas eu coordeno aqui em Curitiba. E também cursos espalhados, eu até falei para você no início, eu tenho um curso que chama Prática Jurídica no Agro, onde que eu procuro orientar o advogado a saber como que a questão é prática no agronegócio, como se constrói uma cédula de crédito rural, uma cédula de produto rural, financeira ou de entrega, um contrato de arrendamento rural. Então, esses cursos, eles vão dando oportunidade ao advogado de se aprimorar. Por quê? Porque se nós, advogados, não soubermos a prática jurídica do agronegócio, nós vamos ficar procurando na internet modelos, né? Modelo de contrato de arrendamento, modelo de cédula de produto rural, e esses modelos de internet nem sempre são razoáveis, né? Às vezes eles precisam de uma juridicidade maior, porque é para proteger o patrimônio do produtor rural. E eu vou dizer uma coisa aqui, muitas vezes o produtor rural perde economicamente na atividade, não porque a atividade é ruim, mas por causa de que o contrato que ele fez é ruim. É ruim em que sentido? A cláusula que está lá traz mais obrigação para ele do que deveria trazer. Então, o produtor rural tem que se preocupar em produzir bem, mas produzir bem também um contrato, para que o contrato mal elaborado não complique a vida econômica que ele teve para produzir e colher e comercializar. Maravilha! Doutor Lutero, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Gostei muito da nossa conversa. Inclusive, a gente podia ficar conversando aqui sobre diversos assuntos de interesse, né, do produtor rural. Então, eu espero que uma próxima oportunidade a gente possa conversar sobre mais temas aí de interesse, né, para o produtor rural relacionados ao direito rural. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer e eu dou um abraço a todos desde a partir de Maringá, onde é a sede do meu escritório aqui, tá bom? Obrigada, doutor. E Tchau. nós ficamos por aqui com mais um episódio do AgriShow Conecta, mas você sempre pode acompanhar todas as novidades do mundo do agronegócio no nosso canal de conteúdo. É só acessar digital.agrishow.com.br. Até a próxima!